5 ferramentas de gestão que todo o líder deve dominar na prática. Aqui vai a minha lista, né, das 5 ferramentas que eu considero as mais importantes. Não sei se são essas as mais, eu fiz uma reflexão aqui profunda sobre o que eu deveria passar neste episódio do nosso podcast, mas aqui vai a lista que eu, nesse momento, eu considero as 5 ferramentas mais importantes. Se você não conhece, precisa conhecer. E já vou adiantando, a quinta ferramenta, ao meu ver, é a mais importante, porque é ela que dá sentido a todas as demais. Então fica comigo até o final desse episódio, porque lá no final você vai conhecer uma ferramenta que eu tenho certeza que você não conhece ainda. Bem-vindo, líder, gestor de equipe, dono de negócio, Ricardo Malê falando aqui nesse episódio. Então, nós vamos começar com essa lista, começando a falar aqui da famosa matriz do tempo. A matriz do tempo, tenho certeza que é uma das ferramentas mais essenciais, né? Por isso entra na nossa lista do top 5, porque de fato, né? O tempo sempre é um recurso muito limitado para todo gestor, para todo ser humano, né? A gente sempre está lutando contra o tempo, tá? A gente sempre ouve a famosa frase: não tenho tempo, tô na correria. E não saber, né, gerir o tempo, acaba sendo extremamente comprometedor para quem precisa entregar resultados e precisa manter a sua equipe focada. Então, a ferramenta de organização do tempo, a mais essencial, a gente chama de matriz do tempo, ou matriz de Eisenhower, é o entendimento, né, de como é que nós organizamos as nossas atividades, distribuindo em 2 critérios essenciais: o quanto tem urgência ou não tem urgência, o quanto tem importância ou não tem importância, uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Então, conhecer esta ferramenta vai ajudar muito você a evitar aquele apagar incêndios, né, do dia a dia, do gestor, quando a gente acaba deixando, postergando, procrastinando as atividades, porque não fez uma boa gestão de tarefas, não está bem organizado, deixa os prazos estourar. E isso tem consequências medonhas, né? Primeiro, que a gente acaba vendo a produtividade indo para o ralo. Segundo, que isso gera muita angústia, muita ansiedade, muito estresse, que acaba sendo um fator que piora ainda mais o nosso quadro, né? A gente nos torna menos produtivos ainda. E a gente entra em um ciclo vicioso, né? Onde nós temos desorganização, acúmulo de tarefas, né? Correria, estresse e mais dificuldade em voltar, em se organizar. Então veja aí o ciclo negativo, né? Que essa falta de organização do tempo pode nos trazer. Muito bem, vamos à segunda ferramenta. Estou aqui colando aqui a minha lista, né, porque eu fiz uma organização daquela que eu considero assim as mais fáceis de aprender para as mais complexas. Então, a primeira, matriz, matriz do tempo. Segunda ferramenta essencial para todo o líder, para todo o gestor: roteiros de feedback. Ricardo, isso é uma ferramenta? É, você dominar o roteiro é como se fosse uma arma, né, uma ferramenta que você tem no seu cinto de utilidades, tá. Então quando você sabe exatamente: "Olha, eu vou ter uma conversa neste sentido agora aqui com o meu funcionário, com o meu liderado, e esta conversa demanda este roteiro, porque trata-se de um feedback corretivo com esse, né, com esse contexto, então eu sei como conduzir a conversa". A falta de ter critério, a falta de ter clareza de roteiro, faz com que você torne essas conversas muitas vezes improvisadas, diz o que não deve ser dito, diz alguma coisa que pode descer atravessado, e o seu feedback deveria ser uma conversa de melhoria, acaba sendo um grande gerador, né, de mágoa, né, de ressentimento, e acaba não dando certo. Veja bem, não só o feedback corretivo você precisa ter no seu cinto de utilidades aí, como um roteiro, mas até mesmo o feedback de incentivo, que é quando você vai elogiar, quando você vai valorizar um bom comportamento. Também tem que saber fazer essa conversa, porque eventualmente, se você não souber fazer essa conversa com o funcionário, ele pode sair dessa reunião com você se achando a última bolachinha do pacote. Então você acabou errando também, né? Pisou na bola, porque deveria ter uma conversa que levasse a pessoa ao entendimento, né, do bom desempenho, que ela está entregando um bom trabalho, porém tem que ter esse cuidado para não inflar o ego demais da pessoa. Então veja, ter roteiros, ter roteiros tanto para corrigir quanto para elogiar são ferramentas
essenciais, tá, que todo líder deve dominar. Vamos adiante. Terceira ferramenta. Bom, é uma ferramenta muito conhecida, né, principalmente nos dias atuais, que é chamada ACNV, né, comunicação não violenta. Comunicação não violenta, dentro da nossa capacitação, nós ensinamos através de um estudo chamado, reação ao conflito, tá, que é fundamental você saber se comunicar, fazer pedidos, mostrar eventualmente que você está insatisfeito com determinada performance, com determinado comportamento, que precisa ter uma mudança, né, de postura, alguma melhoria. Porém, se você não domina a psicologia de ter essa conversa de forma madura, de forma bem estruturada, você pode, de novo, gerar aí ressentimentos, desacordos e atritos desnecessários, tá? Então, realmente, acaba ajudando muito a promover relacionamentos mais saudáveis, mais produtivos no teu ambiente de trabalho e evitar, claro, os conflitos desnecessários. Vamos lá. Quarta ferramenta: liderança situacional. Liderança situacional é uma das teorias mais consolidadas, mais conhecidas dentro, né, do conceito, dentro desse arcabouço de ferramentas de ciência da liderança. A liderança situacional, essencialmente, é o seguinte: é você entender que o seu estilo de influência precisa se modular de acordo com a situação que o teu liderado se encontra. Então, se você não tem uma leitura correta de como o teu liderado está se apresentando naquela situação, por exemplo, dá um exemplo simples aqui: a pessoa, ela está demonstrando que tem muita dificuldade em desempenhar determinada atividade de um processo, né? Você percebe isso. Quando você vê isso, né? Olha, a pessoa está com muita dificuldade de desempenhar uma atividade de um processo. Em geral, né? Muitos gestores tratam todas as situações como se fosse uma única. É tipo assim: vai lá e dá um toque no cara, dá um corretivo, né? Faz lá uma crítica para a pessoa melhorar e pronto. Bem, não é bem assim, né? Nesse caso, a gente utilizaria especificamente o estilo de liderança um ou 2, ou determinar ou persuadir, que dizem o seguinte: que você precisa orientar e treinar a pessoa para que ela supere as suas limitações, tá? Então, qual é o momento de eu ser democrático? Qual é o momento de eu delegar uma atividade? Se eu não tenho uma boa leitura técnica, né? Se eu não tenho isso como uma ferramenta aqui do meu centro de utilidades de gestão, eu vou tratando todo mundo meio que do mesmo jeito, de acordo com o meu jeitão de ser, com o meu jeitão de comandar, com o meu jeitão de liderar. E aí que a gente vai acertar em algumas situações, vamos acertar, mas vamos errar em muitas situações, né? E a soma não é positiva. O que acontece é que a gente vai ter desmotivação, a gente vai ter gente competente se desmotivando, a gente vai ter gente incompetente, ou eventualmente até se encostando em situações, ou eventualmente até desistindo porque não consegue encontrar em você, né, um estilo educador que ajuda essa pessoa a se desenvolver. Enfim, estilos situacionais de liderança, ou a teoria da liderança situacional, é uma das ferramentas essenciais de gestão que qualquer líder precisa dominar na prática. Muito bem. Agora, nós vamos falar da quinta e última ferramenta de gestão aqui que eu trouxe para você, que a gente chama de instrumento GPS. GPS é GP cifrão, o S é um cifrão. O que é o instrumento GPS? O que é o conceito de GP cifrão? É um conceito nosso, desenvolvido dentro do programa de modelagem gerencial, que é um acrônimo que diz o seguinte: gestão proativa para cifrão, para resultados. O que é gestão proativa para resultados? É você ter uma gestão muito mais focada no aqui e agora do que naquilo que aconteceu ontem. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já não diz assim: ah, eu preciso fazer o fechamento do dia, o fechamento das vendas da semana, o fechamento da produção do mês. Quando você faz esse fechamento, você está sempre olhando para o passado. Então, quando você olha para o passado e quando você percebe que algum resultado não está de acordo com o objetivo traçado, ou seja, a meta não foi batida, você vai correr atrás do prejuízo. Só que agora já é tarde. É como se você estivesse dirigindo seu automóvel olhando pelo retrovisor. Quando você viu, um buraco já passou.
e você não teve a chance de corrigir o curso. Daí entra o conceito aí, né, de GPS. No seu automóvel, você coloca um GPS e você tem uma visão proativa em relação ao caminho que você está tomando. Então você consegue observar através do seu GPS se tem uma curva à direita, uma curva à esquerda, se uma curva mais acentuada ou não, né? Se tem buraco na estrada e se tem engarrafamento, você vê tudo através do seu instrumento, né? Então, o GPS na gestão tem a mesma função. O GPS na gestão visa te ajudar que você consiga enxergar através daquilo que está acontecendo na tua estrada aqui agora, qual é a tendência, a probabilidade daquela equipe atingir ou não o resultado. Então, o GPS é uma espécie de avaliação de desempenho, onde você vai ter a chance de olhar aqui e agora e ter a chance de corrigir os comportamentos ou as atividades, a execução das atividades. E aí o GPS é fantástico porque ele te dá não só um índice de desempenho daquele funcionário naquele processo, e também você pode, obviamente, fazer a média do desempenho de uma equipe, né, através do mesmo instrumento. Você pega o desempenho individual de cada um, você pega o percentual de cada um, você tem uma média da equipe. Te dá uma visão também bastante interessante e te ajuda, inclusive, a reportar o desempenho. Caso, por exemplo, você seja um gestor no nível tático, você pode fazer o reporte tático para o nível estratégico. Você olha, a situação da minha equipe é essa aqui, né? A hora que o percentual médio é esse aqui, tá, mas quem é que tá puxando a média para baixo? Aqui o Joãozinho tá aqui, ó. Puxou para baixo. Mas por que puxou para baixo? Porque tem essa atividade aqui e dele não tá indo bem. E essa aqui, por que que não tá indo bem? Porque ele não sabe fazer, mas ele até tá tentando, mas ele não sabe fazer. O que que você vai fazer então para desenvolver melhor, né, a competência dele nessa atividade que ele não sabe? Ó, aí entra a liderança situacional como ferramenta que acopla no GPS, tá? Então a liderança situacional acaba sendo o critério que a gente utiliza para modular os estilos que você vai utilizar, né, as respostas que você vai dar a partir da sua leitura do GPS daquele funcionário, daquela atividade, daquele processo, tá? Ah, e naquela outra atividade, por que ele não está mandando bem? Bom, não está mandando bem porque ele até sabe fazer, mas ele não quer fazer, está fazendo corpo mole. É outro tipo de resposta que você vai dar. Você entende? Então, com o GPS, você tem a possibilidade de fazer uma gestão muito precisa, muito baseada em dados e fatos, não em achismo, não em ouvir falar que, não. Você faz a tua gestão, por isso é uma ferramenta essencial, a tua gestão totalmente fundamentada em dados e fatos. Aquilo que aquilo que o teu instrumento está te mostrando aqui e agora. Isso faz com que você tenha uma equipe de alto desempenho ao passar do tempo, porque você nivela todo mundo por cima, e com o passar do tempo, obviamente, uma equipe que desempenha muito bem vai te trazer muitos resultados, consolidando cada vez mais a tua posição na liderança do teu negócio, da tua equipe. Muito bem. Vamos fazer uma revisão rápida do que falamos aqui em relação às 5 ferramentas. A primeira, nós falamos sobre matriz do tempo, conhecimento essencial para aqueles que querem se organizar melhor, né, e gerenciar melhor o seu tempo, as suas prioridades e parar de apagar incêndios e correr atrás de problemas. Segunda ferramenta, os roteiros de feedback, para que você tenha mais autoconfiança, mais segurança na hora de ter aquelas conversas difíceis e mesmo aquelas que poderiam não ser difíceis, mas que podem dar ruim, porque você não soube conduzir. Então eu falei do feedback corretivo e falei do feedback de incentivo. Terceira ferramenta essencial que tem que estar aí no centro de utilidades de todo o gestor, CNV, comunicação não violenta. É como nós aprendemos a resolver conflitos de forma madura, adulta, sem gerar tensões e atritos desnecessariamente. Muito bem. E essa aqui, né? Abre parênteses aqui, comentários à parte. Isso aqui é dia a dia, né? É comunicação não violenta e atritos com pessoas. Quem está nessa lida aí de equipe sabe que é diário, né? A gente sempre está lidando com um pensamento divergente, que a gente tem que saber conectar, eventualmente até a gente vai ceder porque faz mais sentido. Então, ter essa capacidade, né, de ouvir e de se colocar de forma madura nas situações, ouvir de forma madura e se colocar de forma madura nas situações é a aprendizagem aí da CNV, da comunicação não violenta. Vamos adiante. A nossa quarta ferramenta, a liderança situacional, conhecimento elementar
essencial de qualquer líder. Liderança profissional te fala como você vai agir de acordo com a situação do liderado naquela atividade, naquela tarefa. E o instrumento que eu falei, o instrumento GPS, esse exclusivo da metodologia modelagem gerencial. Se você quiser aprender esse instrumento, os demais instrumentos dessa lista, ainda muitas outras ferramentas elementares para fazer uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão de equipe, não espera mais tempo, vai lá no meu site, ricardomale.com, vou soletrar, ricardomallet.com. Clica no botão lá para pedir uma vaga para conversar diretamente comigo. Minha equipe vai te atender, você vai preencher lá uma rápida aplicação e você vai ter, né, a gente vai marcar, vai dar um jeito aí de marcar um horário para você conversar diretamente comigo. Vai ser um prazer te receber. Ricardo Mallet falando aqui, muito obrigado pela tua audiência e a gente retorna com outros assuntos bacanas e de grande utilidade no nosso próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau.